Então já estamos no segundo domingo da Quaresma. Passamos pela quarta-feira de cinzas, vimos os três pilares da nossa penitência quaresmal, o jejum, a esmola e a oração. Na semana passada vimos o combate espiritual, as tentações, e hoje nós olhamos, como todos os anos, para o Evangelho da Transfiguração. É importante nós percebermos algumas diferenças, né? Cada evangelista narra segundo, né, aquilo que foi a sua ótica, o episódio da Transfiguração, mas cada ano esse mesmo evangelho ele é combinado com algumas leituras que nos dá uma direção para a nossa reflexão. E eu gostaria de olhar então para esse evangelho de hoje a partir daquela reflexão da segunda leitura. Então nós olhamos para o acontecimento transfiguração de Cristo, Jesus que revela a sua glória, a sua divindade, para que os discípulos não se escandalizassem na hora da cruz. Muita coisa podia se dizer ainda a respeito desse acontecimento, mas eu gostaria de começar a perguntar: o que esse acontecimento diz para a minha vida? O que a transfiguração de Jesus tem a dizer para a minha vida de fé, para a minha vida de conversão, para a parte prática da minha vivência de fé? Então, a partir disso, nós vamos olhar para a segunda leitura. Vamos destacar os versículos lidos uma vez mais, uma leitura muito bonita, em dois momentos bastante distintos, que relata duas atitudes diante do seguimento de Jesus ou do não seguimento de Jesus. Então, São Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai recomendar então a esta comunidade que eles possam observar, né, e seguir os mandamentos do Senhor e imitar aqueles que vivem de acordo com os mandamentos do Senhor. Mas, entre aqueles que ali estão, existem alguns que não seguem de verdade o Senhor. Então ele diz assim: já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Agora nós, que seguimos Jesus, os cristãos, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, quando nós olhamos para o episódio Transfiguração de Cristo, o acontecimento lá no alto do monte, nós vamos olhar e vamos perceber que essa transfiguração que aconteceu com Jesus está destinada a se realizar também com cada um de nós. Ele irá transformar o nosso corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Assim nos dizia a leitura que acabamos de ouvir. Bom, se nós sabemos que isso está destinado a acontecer no fim dos tempos, quando, na ressurreição da carne, o nosso corpo será revestido de glória, como já falamos tantas outras vezes, nós não podemos nos esquecer que esse acontecimento de glória, lá no final, ele está ligado ao hoje da nossa história. Por quê? Porque Jesus ele não quer nos transfigurar só lá no fim. Ele quer nos transfigurar já agora, já hoje, na nossa vida, na nossa história. Ele quer começar esse processo de renovação em nós a cada momento. Então aqui vem a nossa confrontação nesse tempo quaresmal, que temos dito que é um tempo de preparação, um tempo de penitência. Para quê? Ora, vamos celebrar os mistérios centrais da nossa fé, o acontecimento principal, o grande mistério de nossa salvação, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Só que junto com esse mistério central da nossa fé,
acontece uma outra coisa grandiosa na vigília pascal, que é a renovação da nossa profissão de fé, a renovação do nosso batismo. Por isso que ninguém deveria faltar na missa de Sábado Santo, porque ali tem um acontecimento principal para nós. Junto com a ressurreição do Senhor que celebramos também a renovação das nossas promessas batismais, a renovação de nossa fé. Por que isso é importante? Porque isso mostra que eu estou perseverando, que eu estou dando meu sim novamente a Jesus, que eu estou querendo ser autêntico discípulo dele, eu não estou fugindo da raia. Então é importante para nós, quando nós vamos nos confrontando nesse tempo quaresmal, com as leituras que vamos vivenciando dia a dia, poder ir examinando a nossa consciência, porque esse tempo é um tempo propício. Todas as leituras elas vão nos conduzir, tanto nos domingos, quanto durante a semana, para um confronto, uma revisão de vida. Por exemplo, se nós pegamos a missa de ontem, nós ouvíamos assim na profecia de Ezequiel: se o ímpio deixa o seu mau caminho, se arrepende, muda de vida e se converte, ele vai viver, vai encontrar a vida, a salvação. Agora, se o justo, deixando o caminho que estava trilhando, olhando para o lado, para a prática do ímpio, e querer imitar a prática do ímpio, deixando o caminho do Senhor, morrerá com certeza e não se salvará. Pega a leitura de ontem e veja lá se Ezequiel não diz assim, justamente que aquele que está no caminho do Senhor, mas depois desanima, olha para o lado e imita a prática do ímpio e se esquece do caminho do Senhor, vai encontrar morte, não vai encontrar vida. Ora, isso para nós deve ser um profundo questionamento. Na minha vida de fé, eu tenho me comportado como aquele que está perseverando no caminho do Senhor, ou como aquele que está caindo no desânimo, olhando para a prática do ímpio e querendo imitar o seu mau comportamento. E aí então nós vamos começar a questionar a respeito desta renovação, dessa transfiguração que o Senhor quer fazer conosco agora. Como que está a minha vida de fé? Como que está a minha vivência prática da minha fé? Então nós tivemos quarta-feira de cinzas, o padre não estava aqui, celebrei a missa em casa com a minha família, mas assisti depois, pela internet, as missas aqui na paróquia. E aí então via a igreja repleta, tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite, muita gente participando. Ótimo, parabéns, maravilha, isso mesmo. Mas entenderam o que fizeram na quarta-feira de cinzas? Quando nós olhamos na missa do sábado, que eu também assisti desde casa, rezei pela manhã, mas assisti a missa da noite, qual não foi a minha tristeza quando eu olhava para a igreja praticamente vazia. Pouquíssimas pessoas não entenderam o que fizeram na quarta-feira de cinzas, porque se tivessem entendido, a missa do sábado, domingo, tudo, estaria tão lotada quanto a missa da quarta-feira de cinzas. Engana-se aquele que participa da missa da quarta-feira de cinzas e acha que recebeu a cinza e apagou o pecado. Cinza não é para apagar o pecado. Cinzas é um sinal de compromisso, de comprometimento com a minha caminhada de fé e o meu processo de renovação dentro dessa quaresma. Agora, se eu já comecei a quaresma dando um passo em falso, qual vai ser o fim? Ainda há tempo, ainda temos 3 domingos pela frente. Será que vão voltar para celebrar o Senhor na sua ressurreição? Então nós temos que estar atentos a isso, porque se de fato eu quero caminhar com o Senhor, então agora eu vou começar a observar a minha vida, o meu comportamento, me confrontando durante esse tempo da quaresma com essas leituras e começo a fazer a minha revisão de vida, a minha prática de fé, a minha vivência. Estou participando da missa aos domingos, ao final de semana, ou tenho ficado no comodismo, afastado, tanto faz como fez. Cuidado! Imita a prática do ímpio e veja qual vai ser o final. Leia a leitura de ontem. Ezequiel nos conta qual é o final daquele que deixa o caminho da justiça e realiza a prática do ímpio.
Como que está a minha vivência da Eucaristia? Mas, para a gente poder progredir no caminho da fé, o meu conhecimento de Jesus, para amar mais Jesus. Ninguém conhece aquilo, ninguém ama aquilo que não conhece. Nós precisamos de conhecer Jesus para amá-lo mais para conhecê-lo mais. A minha meditação da palavra de Deus, na missa, claro, é importante, mas também em casa. A leitura, que como diz São Jerônimo, a Escritura está grávida de Cristo, é ler a Escritura e encontrar Jesus. Como tenho vivido essa dimensão da minha fé? A prática da confissão, o tempo da Quaresma, é um tempo propício também para que, todo ano é tempo de confissão, não é só a Quaresma, mas a Quaresma em especial por conta dessa renovação. E aí então eu começo a perguntar-me, quanto tempo faz que eu não me confesso? Porque se eu passei de um ano, eu não tenho pecado, já passei um ano sem me confessar, então quer dizer que eu já tenho um pecado grave para contar, já passei de um ano sem procurar o sacramento da confissão. E aí você vai olhando, a vida espiritual ela começa a relaxar grandemente, porque a pessoa ela já não consegue mais se perceber, e vai passando 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, sem buscar o sacramento da confissão. Como eu vou conseguir fazer uma renovação da minha vida, me deixar Jesus transfigurar-me, resplandecer a imagem do Pai, se eu não tenho um compromisso comigo mesmo, com a minha fé, com o meu processo de conversão? Eu não estou sendo sincero nem com Deus, nem comigo. Ah, padre, mas eu me confesso diretamente com Deus. Não confessa coisa nenhuma. Não tem coragem nem de se enfrentar para poder pedir perdão. Como é que vai pedir perdão diretamente para Deus? Pedir perdão no genérico não vale. Confrontar-me, encontrar os meus pecados concretos. Tempo, é a gente que faz. O padre está atendendo confissão toda sexta-feira no confessionário. Fiquei aqui o dia inteiro, atendendo sexta-feira. Quantos vieram atender confissão? Ah, mas eu gosto de confissão de mutirão. Muito bem. Dia 28 de março nós vamos ter mutirão de confissão aqui na paróquia. Vamos confessar. Vamos procurar fazer a nossa revisão de vida. Digita lá no Google. Se procura tanta porcaria, procura lá, sempre digo, exame de consciência para confissão. Vai encontrar lá vários modelinhos de exame de consciência. Faz um bom exame de consciência. Ah, eu não vou lembrar tudo. Toma nota. Não mostra para ninguém esse papel. Guarda contigo. Traz para a confissão. E depois da confissão, destrua-o. Porque Jesus perdoou e aquilo que está perdoado não deve ficar nem vestígio. Mas faça uma boa confissão. Procure. Segunda a sexta, o padre está atendendo, com exceção da terça-feira. Segundo o dia todo, lá no escritório. Quarta, quinta de manhã, quarta de manhã, sexto dia todo aqui no confessionário. Vamos nos mexer. Qual é o meu comprometimento com a minha vivência de fé? O meu processo de renovação e transformação. Então peçamos ao Senhor Jesus que nos deixe não nos comportarmos como os ímpios. Vamos lembrar qual é o comportamento do ímpio que nós ouvimos hoje? Se comporta como inimigo da cruz de Cristo. Não sabe enfrentar as provações da vida, desanima, abandona, não está junto com o Senhor nem na hora da cruz, nem na hora da alegria. Vai longe do Senhor. O Deus deles é o estômago, só pensa na comida, festança, comilança, beberrança. A glória deles está no que é vergonhoso. Não precisa descrever aqui o que é vergonhoso, porque todo mundo sabe, né? A sua glória busca alegria no prazer, só naquilo que é vergonhoso. E só pensa nas coisas da terra. Está preocupado com o céu, com salvação, com nada disso. Me preocupo só com as coisas desse mundo, que vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. E o justo, como que diz São Paulo, nós, porém, somos cidadãos do céu.
Nós, porém, somos cidadãos do céu, e é de lá que nós esperamos a manifestação gloriosa de nosso Senhor. E sabemos que é para lá que nos encaminhamos, e que Ele virá para transfigurar-nos no final, mas Ele já quer realizar essa transfiguração no hoje da nossa história. Então peçamos ao Senhor que nos dê a graça de nos comportarmos como verdadeiros cidadãos do céu, que sabe que caminha para lá, que quer ser amigo de Jesus, quer imitar Jesus e não a prática do ímpio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.